A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar continuidade à leitura de Tiago, hoje com o capítulo 2. E o tema aqui na minha versão diz assim: não se deve fazer acepção de pessoas. Esse capítulo 2 ele é dividido em dois assuntos, sobre a acepção de pessoas e sobre a fé. Né? Ele é bem enfático sobre esses dois assuntos e a gente vai entender um pouco. E eu quero lembrar aos irmãos que as cartas eram direcionadas para a igreja, para dirigir o povo de Deus, aquelas pessoas convertidas, que estavam passando a viver uma vida diferente, entregues a Jesus, uma vida pela fé. E hoje é o papel da palavra de Deus, nos direcionar a nossa vida, nos ensinar como viver em família, em sociedade, e também nos ensina a viver em comunidade cristã. Então a gente vai receber essa direção da carta de Paulo. Versículo 1. Meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aqui em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornaste juiz, tomados de perversos pensamentos? Eu quero que vocês prestem atenção no versículo 5, no versículo 4, onde ele vai dizer: não fizeste distinção entre vós mesmo. Por que ele fala entre vós mesmo? Porque ele está falando da nossa comunidade cristã. Ele está falando do meio dos irmãos. Ele está falando de uma situação. Ele está trazendo um exemplo de uma situação que antes chamava sinagoga, hoje a gente chama de igreja. Né? Hoje a gente se encontra na igreja. Né? E ele está falando dentro do nosso ambiente cristão, né? Sobre a acepção de pessoas que acontece no nosso meio. Né? E essa carta, meus queridos, ela vem para confrontar os nossos relacionamentos, para a gente fazer uma revisão de como a gente tem tratado os nossos irmãos. Se a gente tem feito acepção de pessoas, e mais na frente ele vai nos conduzir ao ensinamento que isso também é pecado. Vamos fazer a leitura. 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, e ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprime, e não são eles o que vos arrasta para os tribunais? Não são eles o que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observai a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. E agora ele vai dar um exemplo. Ele vai dizer assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disser, não adulterais, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aí aqui, meus queridos, nesse versículo 13, vai me lembrar de Mateus 5, 17. Mateus 5, 17. Diz assim: desculpa, é 5, 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é que Tiago está falando? Né? Na realidade, as cartas de Paulo, as cartas que a gente vai encontrar na palavra do Senhor, ela vai dirigir para a gente viver uma vida com misericórdia, uma vida de piedade, né? Uma vida de comunhão e fraternidade com os nossos irmãos, né? E fazer acepção de pessoas, principalmente dentro do nosso ambiente, meus queridos, né?
fere esse propósito que Deus colocou, porque quando Deus morreu, ele morreu por todos nós, então ele igualou a gente, ele sendo Salvador, ele sendo Senhor, ele sendo Pai, e nós sendo filhos, e nós sendo filhos, logo nós somos irmãos, então a gente fere isso. Então essa carta ela vem ensinar para a gente o que já acontecia e o que ainda acontece, para a gente fazer uma autoavaliação de como a gente tem se comportado, como a gente tem se comunicado com os nossos irmãos, principalmente com os irmãos da fé. Amém, meus queridos? Aí a gente vai ler agora, a partir do 14, que agora ele vai falar sobre fé. E vai falar assim, o tema diz assim, a fé sem obras é morta. Então eu tenho a conclusão que existe a fé viva e a fé morta. E essa fé morta, ela não gera obras. E a gente tem que ter um cuidado com a leitura desses versículos para que a gente não venha evidenciar a obra e esquecer que a base da nossa relação com Deus é a fé. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele faz essa pergunta. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, mais uma vez, Tiago ele vai trazer uma realidade dentro da nossa comunidade cristã. Ele vai trazer a necessidade dos irmãos que têm necessidade. Né? Ele vai falar sobre alimentos, sobre roupa. São necessidades básicas, meus queridos, que hoje na nossa região, no nosso país, é comum devido à pobreza social, à pobreza que tem tomado de conta, amado, das nossas vidas, da nossa sociedade, devido à corrupção, devido ao mau governo, entendeu? Então sempre vai haver necessitados, né? Até mesmo o Senhor falou que os pobres vão sempre existir ali. Então ele vai trazer aqui um exemplo que a gente precisa trazer para a gente. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós, ele fala assim, se a gente, se você, se eu, disser só assim, eu ver a necessidade do irmão e dizer assim, ide em paz, aquecei-vos e fartais. Meu irmão, ele pode até ir com paz, porque a paz é o Senhor, mas com o que ele vai se aquecer? Com o que ele vai se fartar se ele não tem? Cadê a minha misericórdia? Cadê a minha piedade? Cadê o meu amor fraternal? Cadê a minha responsabilidade dentro da minha igreja com os meus irmãos? É sobre isso que Tiago fala, né? Sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta, ela não é real. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que é que Tiago tá ativando aqui na gente nesse versículo 18? Que a fé, ela gera sinais, a fé, ela gera atitude, a fé gera movimento, a fé, ela se expressa através de resultados na nossa vida e na nossa comunidade. 19. Crês tu que Deus é um só? Ele está falando, tu acredita mesmo? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Mas a palavra de Deus não funciona mais para eles. Mas para a gente deve funcionar. E como é que funciona? Através das obras, porque as obras elas testificam da nossa fé. Queres, pois, ficar certo, ô homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Né? Tiago vai dizer, olha, se tu diz que tem fé, mas não tem nenhuma obra, não tem nenhum resultado, não tem nenhum movimento, então essa sua fé ela é inoperante, ela é morta, ela não funciona. 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ele teve movimento, ele teve atitude, ele teve que tomar uma decisão, ele teve que ter um trabalho. Vês como a fé operava junto com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. A fé, ela começa dentro de nós, ela se consome, meus queridos, nas obras, nos resultados na nossa vida. E se cumpriu a escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque todo mundo poderia abrir a boca, assim como o inimigo, e dizer assim, eu tenho fé, até eles têm. Mas só que o que vai testificar da nossa fé, meus queridos, é as obras que procedem dessa fé.
De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. E a gente conclui, amados, entendendo que a fé promove obras. Que Deus abençoe todos no nome de Jesus.